Vamos lá, pessoal, bom dia. Então, o que a gente está começando a ver agora é a questão da separação de variáveis, né? Então, a gente discutiu rapidamente na última aula o problema da equação de Helmholtz. Helmholtz é assim? Isso. Então, a gente quer resolver essa equação aqui. Menos Laplaciano de psi igual a K2π. Pessoal, esse tipo de equação ela aparece muito na física, quando você está fazendo tipo um operador diferencial atuando numa função igual a uma constante vezes a própria função. E por que aparece isso aqui? Porque frequentemente você está querendo resolver o problema para uma classe de funções. E essa equação ela não te dá uma solução específica, né? Ela tem esse K2 aqui, que geralmente também é uma digamos, constante a ser determinada, né? Então, como falei para vocês na aula passada, o operador diferencial, nesse formato aí, ele que especifica como que pontos do espaço se associam a pontos adjacentes, né? Mas ele requer a especificação de uma borda, ou de condições nessa borda, né, que a gente chama de condições de contorno, para ser especificado totalmente, né? E como falei para vocês, isso influencia o próprio valor do K2 aqui, certo? Então a gente vai ver um exemplo simples de uma resolução dessa equação aqui, em coordenadas cartesianas, onde a gente tem naturalmente bordas apropriadas para essas coordenadas, né? E a gente vê como que essas bordas influenciam aqui, ou seja, como que você tem a influência da condição de contorno na constante ali, né? Outra coisa interessante para vocês perceberem é que tem um sinal de menos aqui na frente, né? Você vê que eu botei um sinal de menos aqui e um K2 aqui. O que dá a entender que esse negócio aqui vai ser um operador que tem autovalores negativos, né? Por isso que eu boto menos aqui e tem um K2 aqui, certo? Isso vai ser importante também, porque o tipo de operador, né? O tipo da assinatura do operador, digamos assim, ele te diz que tipo de solução quais tipos de função ou de base você vai encontrar mesmo antes de resolver as equações, certo? Mas a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Bom, então, como eu falei para vocês, em coordenadas cartesianas, essa equação ela vai ficar assim, né? Menos, abre parênteses, del x2, mais del 2, del y2, mais d2, dz2, aplicado em psi, igual a K2π. Os métodos que a gente tem em mãos até agora, método de Frobenius, série de potência, parece que seria muito complicado usá-los aqui, né? Então, o que a gente vai tentar fazer é algum truque, né? O que eu falei para vocês é que esse truque, na verdade, ele é bem fundamentado em termos de espaços vetoriais, espaços de Hilbert, né? Espaços que representam essas funções e produtos tensoriais deles, né? Mas a gente vai fazer agora vai se aproximar desse problema de uma maneira mais prática, simplesmente tentando resolvê-lo, né? Então, a gente usa esse truque, por enquanto, nesse sentido, que psi pode ser uma função só de x vezes uma função só de y vezes uma função só de z. Certo? Se a gente substituir isso aqui e divide por psi, a gente vai obter o seguinte: menos, abre parênteses, πx, duas linhas, sobre πx. Por quê? Essa derivada vai atuar só aqui. Então vai ficar a derivada segunda desse cara vezes esses dois. Mas quando eu dividir por psi, corta esse outro psi, mas sobra o πx, certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Mesma coisa. Veja, como não há ambiguidade em relação à derivada, só existe um argumento para cada uma dessas funções, então a derivada é em relação ao único argumento que ela tem, certo? πz, duas linhas. Novamente, isso aqui vai ser agora igual a K2, certo? A priori, não tem nenhum problema em botar esse K2 aqui, porque se fosse realmente requerido, a gente encontraria que ele pode ser imaginário, por exemplo, isso aqui se mudar aquele sinal, né? Mas isso a gente vai ver que não é o que vai acontecer, certo?
Aqui, como eu falei para vocês, a gente vai usar a condição de contorno de que psi pertence à classe de funções infinitamente diferenciáveis definidas nesse espaço aqui. Menos L sobre 2, L sobre 2, menos L sobre 2, L sobre 2, menos L sobre 2, L sobre 2. Certo? E a gente vai dizer que essa função é periódica. Okay? Veja, uma função definida numa caixa, de lado L, né? Então, fazer só o caso aqui bidimensional, ela tem uma certa noção de periodicidade já. Se eu, por exemplo, se eu disser que aqui a função é 0, e aqui a função é 0, aqui a função é 0, e aqui a função é 0, então, naturalmente, que o valor dela é igual quando você anda um período de L, tá certo? Então, se eu impuser a periodicidade e depois disser que ela é 0 na borda, é um vínculo dentro do vínculo, certo? Eu posso fazer isso numa boa. Então, eu posso de cara já exigir periodicidade, porque isso me leva à quantização dos autovalores, tá certo? É isso que a gente está interessado em ver primeiro, ok? Ok, então, isso aqui implica, dada essa separação de variáveis aqui, que o meu psi mi, onde mi pode ser aqui, né, x, y ou z, é uma função que pertence ao espaço aqui, infinitamente diferenciável de menos L sobre 2 a L sobre 2, tá certo? E que satisfaz um psi mi de um S, né, o S aqui pode ser x, y ou z, né, mais L igual a psi mi de S. Ok? Bom, pessoal, a questão agora é a seguinte. A gente precisa resolver essa equação aqui, certo? E como eu falei para vocês, isso aqui é uma função que só depende de x, né? Ou seja, aqui é uma derivada de uma função que só depende de x dividido por uma função que só depende de x. Logo, isso aqui tudo é uma função que só depende de x. Essa é uma função que só depende de y e essa é uma função que só depende de z, certo? Bom, portanto, como eu falei para vocês, eu tenho uma coisa do tipo f de x mais g de y mais h de z igual a menos k ao quadrado. Bom, mas como eu falei, vocês podem simplesmente pensar um pouco e concluir que essas funções têm que ser constantes, ou vocês podem diferenciar em relação a x e encontrar que f' é igual a zero. Então f é uma constante, mesma coisa para o g, mesma coisa para h, certo? Ou seja, essas três coisas podem ser constantes. A gente vai ver mais para frente que a gente vai ter situações inicialmente que vão ser um pouco mais complicadas, né? Em vez de eu conseguir fazer uma coisa assim, eu vou conseguir fazer uma coisa um pouco parecida com isso, que seria assim. h de yz. Ou seja, aqui eu não consigo separar esses dois pedacinhos ainda, né? Mas aí, de qualquer forma, vale o fato de que essa aqui só depende de x e essa depende só de y e z. Então, continua sendo constante aqui e constante aqui, tá certo? E a gente vai fazer isso para meio que passo a passo e separando a equação em vários pedacinhos, certo? Bom, mas voltando ao que nós tínhamos. G de y mais h de z. Então, basicamente, a gente vai chamar essa constante aqui de L quadrado, essa constante, né? Ou seja, essa razão aqui eu vou chamar da constante de L quadrado, essa aqui de M quadrado e essa aqui de N quadrado, certo? Ou seja, isso vai me dar as seguintes equações aqui. Psi, um pouquinho, vou botar aqui menos, tá? Então, vou encontrar o seguinte. Duas linhas igual a menos L quadrado psi de x. Aí eu tenho psi y, duas linhas, igual a menos m quadrado psi y. E psi z, duas linhas, igual a menos n quadrado psi z. Falei para vocês, isso aqui é só porque eu estou adiantando algumas coisas. Aqui a gente poderia ter botado uma constante qualquer em aberto, certo? Qual é a solução dessa equação aqui, pessoal? Ou de qualquer uma dessas três? Oi? Mais ou menos, né? Pode ser seno e cosseno, dependendo se esse cara aqui for realmente real. Se o L for real, esse número aqui é negativo sempre, aí é senos e cossenos.
Mas se esse cara aqui for imaginário puro, por exemplo, esse número é positivo, você vai ter senos e cossenos hiperbólicos. Certo? Aquelas equações que nós encontramos lá, se vocês lembrarem, é sempre a ver com x quadrado, né? Quando a gente resolveu seno e cosseno. E se esse x quadrado for imaginário, então vai ficar senos e cossenos hiperbólicos em vez de senos e cossenos. Bom, então a gente sabe que esse cara aqui, a gente vai poder escrevê-lo assim. X vai ser igual a exponencial de I. Aí eu vou botar uma constante aqui. Deixa eu ver, eu usei K para coisa total, né? Acho que pode ficar confuso. Vou botar alfa. Alfa x mais b exponencial de menos I alfa x. Certo? Todo mundo concorda que isso aqui é uma maneira de escrever senos e cossenos? Certo? Nada demais, né? Só que aí, nesse formato aqui, fica claro o que está acontecendo. Se o meu alfa aqui, né, que vai ter que ser L ou M ou N, no caso L, deixa eu já botar. Vou botar o L já. Vou fazer mais passos, não. Se o meu L for imaginário, aí claramente é uma combinação de exponenciais reais. Se meu L for real, aí não, aí são senos e cossenos, certo? Mas como é que a gente vai decidir como é que é o L? Né? A gente vai botar a condição de contorno, certo? Então, o que acontece quando eu exijo que psi de x mais L, né? Se eu exijo que esse cara aqui satisfaz essa condição aqui. Okay? Isso aqui se traduz em A exponencial de I, L, x mais L maiúsculo, mais B exponencial de I, L, de x menos mais L maiúsculo. Isso aqui tem que ser igual à própria função, que é A exponencial de I, Lx mais B exponencial de menos I, Lx. E aí, como é que eu resolvo esse negócio? Me parece complicado, né? Eu tenho várias funções, elas têm um comportamento razoavelmente diferente. Como é que eu decido aqui, como é que eu faço com que essa equação seja resolvida? Alguma ideia? Pode ser, mas isso vai dificultar mais a sua vida. Então, aqui, pessoal, vocês têm que lembrar de algumas coisas. É aquela questão de que a gente estava resolvendo lá na série de Frobenius. Uma coisa é dizer que f de x é igual a zero para um particular valor de x, certo? Isso aí é encontrar uma raiz de uma função. Outra coisa é dizer que essa função é igual a zero para todos os valores de x. Né? Então, quando eu digo que uma equação é igual a zero para todos os valores de x, na verdade, eu estou dando muito mais informação do que no primeiro caso. Estou fazendo uma imposição muito mais forte, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente bota aqui todo mundo em evidência, bota o A junto aqui, aí eu vou ter A, e aí eu tenho esse cara aqui, vai ficar exponencial de ILX, né? Que é esse ILX, mais Lzinho, Lzão, tá certo? Ok. Né? Joguei esse cara para lá, e aí eu vou fazer o seguinte, assim, exponencial de ILX menos 1. Tá certo? Todo mundo concorda? Como é que é? Exponencial de ILL. Onde eu errei? Peraí. ILX e ILL. Isso. L. Exponencial de ILX exponencial de menos ILL menos 1. Isso aqui tudo igual a zero, certo? Bom, como é que a gente pode fazer esse cara aqui ser igual a zero? Porque veja, parece que eu tenho duas coisas independentes que têm que ser iguais a zero, tá vendo? Porque eu tenho duas funções com comportamento diferente aqui na frente, certo? Como é que vocês acham que eu posso fazer para esses dois caras serem zero sempre? Isso. Então, né, exponencial de ILL tem que ser igual a 1. Mas isso faz qual a implicação sobre L?
Né? Por exemplo, se o L for imaginário puro, isso aqui é uma exponencial. Quando é que a exponencial é igual a 1? Quando parte de cima é 0. Só quando aquele cara ali é 0. Aí eu teria que botar que o meu Lzinho é 0, certo? Se ele fosse imaginário puro, ele teria que ser I vezes 0, certo? Aí daria 0 aqui. Só que se eu botar 0, pessoal, eu vou pegar uma função trivial, vou pegar uma função constante aqui, certo? E não é isso que eu quero mais soluções além dessa. Então eu já excluo a possibilidade desse cara aqui ser imaginário, tá certo? Mas e se ele for real, quais são as soluções que eu posso ter aqui? Né? Basta que eu tenha L igual a 2π qualquer inteiro J, né? Onde J pertence aos inteiros. Se isso aqui for verdade, acabou meu problema, certo? Então veja, vamos pensar no que a gente está fazendo. A gente primeiro chegou nessa equação aqui e introduzimos, introduzimos essas três constantes aqui. Então elas foram colocadas à mão por nós para resolver o problema. Mas a gente acabou de ver que nessas constantes não podem ser qualquer número, tá certo? Mas elas ainda podem variar dentro de um conjunto grande, ou seja, desse conjunto aqui dos números inteiros, tá certo? Para cada valor de J diferente, eu tenho uma possível solução da equação diferencial que também satisfaz a condição de contorno, a condição aqui de periodicidade, tá certo? Então eu estou encontrando agora uma classe de funções, certo? Isso aqui diz para a gente o quê? Que o nosso L, como rotulado por esse J, que é uma das possíveis escolhas que eu posso fazer aqui, vai ser dado por 2πj sobre L. Certo? Espera aí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, tá certinho. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Vamos conferir aqui se eu fiz besteira. Bom, então isso diz pra gente que o nosso psi de x... E agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. A gente descobriu que para cada uma desses... eu posso ter várias soluções dependendo do rótulo que eu coloquei aqui. O rótulo eu já coloquei nesse L, tá certo? Eu vou carregar o rótulo para cá também. Certo? Então esse cara aqui, ele vai carregar o rótulo para lembrar qual é a escolha que eu fiz de número inteiro na hora que eu fiz aquela escolha para satisfazer as condições. Certo? Isso aqui vai ficar assim. A exponencial de I. Aí o meu L eu já vou escrever como sendo 2πj sobre L maiúsculo x mais B, isso, exponencial de menos I 2πj sobre Lx, certo? Mas veja, tem alguma coisa aqui que eu posso simplificar um pouco, certo? Que é o seguinte, esses caras aqui, se eu pegar os meus inteiros sendo possivelmente positivos e negativos, eu vou ter aqui 2π, digamos, 5x sobre L, mas eu tenho menos 5 também, certo? Mas quando eu colocar o menos 5 aqui, na verdade a única coisa que eu estou fazendo é encontrando esse cara aqui quando eu botar o meu j igual a 5, tá certo? As duas coisas estão presentes. E veja, eu não estou interessado aqui em encontrar uma solução particular. Eu quero encontrar todas as classes de soluções independentes, tá certo? Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu tenho duas opções. Ou eu escolho o meu j para ser positivo, e aí eu preciso escrever aquelas soluções daquele jeito, porque eu não consigo, né? Se eu escolho o meu j para ser sempre positivo, eu não consigo escrever esse cara aqui nunca como em termos desse, nem vice-versa, certo? Mas se eu escolho aquele cara indo possivelmente para negativo positivo, basta um elemento desse cara aqui para descrever todas as possíveis funções de base. Certo? Professor, mas isso se A e B forem iguais. Como assim? Porque se... Eu não entendi daí. Se J for... poder ser qualquer inteiro, até negativo, né? Uhum.
Veja, a gente tem que lembrar o que a gente está querendo fazer. Nós estamos aqui no momento resolvendo esse pedacinho aqui. Certo? Se eu pego essa expressão particular e coloco aqui, ela satisfaz essa equação. Certo? Satisfaz essa equação e essa aqui, ó. Psi de x mais L igual a psi de x. Certo? Se eu somo duas funções dessa aqui para j igual a 5 e j igual a 7 e coloco a soma aqui, satisfaz essa equação, porque essa equação é linear. Então, ela vai satisfazer para os 5 separadamente, vai satisfazer para o valor j igual a 7 separadamente. Então, a soma de dessas duas soluções aqui também satisfaz a mesma coisa, porque essa condição é linear também. Se esse cara aqui for expressado como uma soma de vários componentes, se cada uma das componentes satisfaz essa condição de periodicidade independentemente, então a soma vai satisfazer também a condição de periodicidade. Certo? A soma de duas soluções também é uma solução. Exatamente, porque a equação é linear. Certo? É aquilo que a gente discutiu lá atrás. Quando a gente viu o começo lá das equações diferenciais, a gente discutiu a linearidade, formação de um certo espaço vetorial, o espaço vetorial de todas as funções, depois o espaço vetorial das funções, das soluções em particular, né, que forma um espaço bidimensional, que é o que a gente está vendo aqui. Só que, de certa forma, o nosso espaço está ficando com mais dimensão aqui, porque, na verdade, não só a gente quer resolver, quer dizer, a gente quer resolver essa equação aqui, mas para vários valores de L, ou melhor, para todos os valores de L que respeitem as condições de contorno. Então, em vez de ser duas dimensões, na verdade, estão parecendo ter infinitas dimensões. Tá certo? E essas infinitas dimensões podem ser, digamos, expressadas de várias maneiras. Ou eu expresso dessa maneira aqui, deixando o meu J ser positivo, ou eu expresso simplesmente assim. Esse cara, xj de x igual a 1A. Vou botar o J aqui também, porque essa normalização pode depender, ou não, né? Exponencial de I, 2π jx sobre L. Vocês concordam que eu posso fazer isso aqui? Né? Onde agora o J, né? Isso aqui, se J pertence ao Z0 mais, tá certo? E aqui, J pertencendo, a todos os inteiros. Eu continuo com a mesma classe de soluções. Essa classe de soluções é igual a essa. Qualquer uma dessas aqui pode ser expressada como combinações lineares dessa aqui e vice-versa. Certo? E a gente usa essa aqui porque é mais conveniente, mais simples. Certo? Bom, e aí? O que eu posso fazer além disso? Eu posso repetir o procedimento para todas as outras. Deixa eu ver se eu preciso escrever. Não. Então, se eu repito para os outros, eu vou obter o quê? Como eu fiz o problema todo simétrico, esse cara aqui vai ficar assim também. Talvez seja melhor J... É que eu não gosto de usar I, por causa desse I aqui. O J eu já usei, o LMN eu já usei também. Ó, é feio. P. É esquisito, né? Bom, P, esse cara aqui vai ficar... botar um X aqui. Um AY, P exponencial de I, 2π, Px sobre L e Z W de X a Z W exponencial de I 2π. Pronto. X e WZ? É claro. Aqui é PY e WZ. Bom, parece que agora tem uma solução completa, certo? O que acontece agora se eu calcular o próprio operador diferencial nisso aqui? Ou seja, veja, eu estou dizendo que o meu psi é igual a psi de x, psi de y, psi de z,
certo? Só que eu acabei de ver que o meu psi de x, ele pode ser, por exemplo, pode ser esse cara aqui, esse psi de xj aqui, que é só um sinônimo daquela expressão ali, certo? Mas ele também pode ser uma combinação linear daqueles caras lá, tá certo? Como eu falei para vocês, eu posso escolher fazer combinações lineares desse ou daquele ali, mas eu posso escolher fazer combinações lineares em geral, certo? Então eu posso expressar esse cara aqui em geral, por que eu estou falando dizer, meu Deus do céu? Esse cara aqui, ele pode ser assim, ó, soma, ok? Aí eu vou botar aqui o psi, um tio nele aqui, para expressar que eu estou colocando as componentes, tá, dessa soma, x, né? E aqui, j, isso aqui é melhor fazer outra, botar v, senão eu vou confundir vocês. A condição de P e W é a mesma de J. Como é que é? A condição que você aplicou a J É tudo igual, né? Ou seja, aqui P pertence aqui e W pertence ao Z, ok? Mas isso aqui, ó, é uma solução que satisfaz a condição, a equação diferencial e a condição de periodicidade, certo? Nesse caso aí, o que significa o V nesse caso aí? Oi? O que significa o V nesse caso aí? Pode repetir. O V é o que a gente vai chamar de componente, certo? Se você pensar nisso aqui como um espaço vetorial e uma base num certo espaço vetorial, esse cara aqui vai ser uma componente, certo? Então aqui a gente está criando o espaço vetorial das funções que satisfazem essa equação aqui para um L não determinado, tá certo? Mas que satisfaz a condição de periodicidade. E aí você tem essa classe inteira de funções aqui, certo? Nesse caso, o V seria a componente da qual você isolou na hora de citar as componentes. Exatamente, a componente x. Se eu repito essa lógica para as outras, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter psi y vai ser igual à soma de p indo de menos infinito a mais infinito, v y p, psi y p y, certo? E a mesma coisa aqui, psi z, soma de w de menos infinito a mais infinito. Às vezes as pessoas não gostam desse formato por causa disso. Aqui fica mais fácil, que é de 0 a infinito, somar de menos infinito a mais infinito às vezes é meio esquisito, né? Mas pode ser feito, não tem problema. V, Z, W, psi, Z, W, Z. Certo? Então, pessoal, uma solução em particular aqui, ó, se eu faço esse produtório aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a soma, né? Esse cara aqui, x, y, z, vai ser soma de j, p, w, ambos indo de menos infinito a mais infinito. Pessoal, essa anotação aqui é só para não escrever 3 somatórios, tá? A mesma coisa que 3 somatórios, com todo mundo indo desse mesmo extremo, tá bom? E aqui eu vou ter uma coisa assim, ó. V, x, j, v, y, p e v, z, w, psi, x, j, psi, y, p e psi, z, w. Certo? Mas isso aqui, o que é isso aqui? É uma, digamos, combinação particular do produto de 3 funções de base aqui, ó. Tá certo? Veja, quando a gente olhou para cá, a gente está encarando isso aqui como um certo espaço vetorial. Como eu falei para vocês, isso aqui é o espaço vetorial de todas as soluções que satisfazem a equação diferencial e a condição de contorno para um L qualquer. Tá certo? Só que eu posso pensar nisso aqui como uma base também. Certo? Esse cara aqui é uma base, só que agora no espaço de 3 dimensões.
E eu estou fazendo combinações lineares com esse coeficiente aqui, ó. Certo? Isso aqui são números, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando você decompôs a função dessa forma aqui, esses caras aqui são números, né? Você bota aqui π, 27, 36, sei lá. Para cada uma dessas componentes vai ter um valor numérico associado a ela, tá certo? Quando eu faço produto de 3 números, eu tenho um número também, que é esse produto desses 3 números aqui, ok? E essa aqui vai ser a componente da decomposição dessa função nessa base, ok? O que a gente não provou ainda é que essa base existe, de fato é uma base, ela é completa, ou seja, todos os possíveis vetores nesse espaço vetorial pode ser escrito em termos disso e assim por diante, certo? Isso a gente veria vocês vão ver, por exemplo, quando vocês forem fazer mecânica quântica, vocês vão ver espaços de Hilbert. Basicamente o que a gente está vendo aqui é um espaço de Hilbert, só que a gente não está vendo com esses nomes, tá? A gente está fazendo de uma maneira mais prática, que é como esse curso é normalmente dado. Até aqui está tudo mais ou menos claro, pessoal? Então, essa aqui é a base. Tá certo? E esses são os componentes. E aí, o que isso diz pra gente sobre, agora, o K do problema, né? Quando a gente calculou lá, quando a gente começou, a gente fez o seguinte, ó. Laplaciano de psi igual a K2 psi. Agora é fácil, né? Basta calcular as derivadas aqui e eu vou encontrar o seguinte. Eu vou pegar... Deixa eu fazer uma coisa antes. Essa base, eu vou dar um nome para ela, tá? Eu vou dizer que esse cara aqui vai ser o psi JPW. Então você vê que a minha função de base agora, ela precisa de 3 rótulos diferentes. Esses 3 números aqui, elas ajudam a rotular qual é a função de base que eu estou trabalhando em particular. Ela é uma função de x, y e z. Certo? Se eu coloco agora na equação isso aqui, né, se eu calculo esse cara aqui, do meu psi JPW, K2, psi JPW, o que eu vou encontrar aqui? Eu tenho menos, abro um parênteses, a derivada segunda dessa função aqui, ó, dá menos L quadrado. Mas a gente sabe que L é 2πj sobre L maiúsculo, tá certo? Então vai ficar assim, menos 2πj sobre L quadrado, menos 2πp sobre L quadrado, menos 2πw sobre L quadrado igual a K2. Vocês concordam? Se eu calculo a derivada segunda desse cara aqui, dá ele mesmo vezes isso. Né? Desculpa. Se eu calculo a derivada segunda desse cara aqui, dá ele mesmo, dá isso aqui mesmo vezes isso. Mesma coisa para esse cara aqui e mesma coisa para o Z aqui. Certo? E aí vocês já entendem porque eu botei o sinal de menos aqui, ó, porque agora eu vou botar o sinal de menos aqui para dentro. E esse número aqui é sempre positivo. Tá certo? Esse número aqui é sempre positivo e me diz que K é quantizado. Esse meu alto valor aqui, ele não pode ser qualquer número. Ele tem que ser um número composto dessa forma aqui. Tem que ter 2π sobre L, e aí tem aqui um número inteiro elevado ao quadrado, mais um número inteiro elevado ao quadrado, mais um outro número inteiro elevado ao quadrado. O que é uma figura exponencial? Oi? O que é uma figura exponencial? Onde eu pus? Eu fui pelos 2 lados. Ah, entendi. Tem um psi ali também. Ah, então, é porque a função é a mesma dos dois lados. É por isso que eu falei que a derivada segunda desse cara é esse número vezes ele mesmo. Tá certo? Ele vai ser do expoente vai cair. Isso. Tá certo? Então vocês vejam o seguinte, esse número aqui, ele está contando uma história sobre os L's também. Se eu tivesse feito, por exemplo, um LX, um LY e um LZ, se eu tivesse feito uma caixa agora com lados diferentes, então os meus autovalores carregariam essa informação aqui, ó.
Você vê que a condição de periodicidade é totalmente decisiva na hora de definir qual tipo de autovalores você tem aqui, tá certo? Então, por exemplo, esse problema, né, o problema da equação de Helmholtz que a gente está resolvendo, que é esse cara aqui, ó, psi igual a K2 psi, isso aqui pode estar associado, por exemplo, a você falar o seguinte, vocês já viram mecânica analítica, né? Ou não? Não? Só no segundo semestre. Ah, vocês vêm no segundo semestre? Tá. Vocês vão ver na mecânica analítica que você tem a hamiltoniana, e a hamiltoniana vai ser uma coisa assim, ó, sobre 2m. Uma partícula é livre, né? Então a partícula não tem interação, não tem potencial, não tem nada, é só energia cinética, certo? Esse cara aqui, na hora que você quantizar, ele vai ser laplaciano. Certo? E aí você quer encontrar as energias do seu problema. Então você vai procurar esse cara aqui, ó. Então a diferença do nosso problema aqui é que ainda tem esse fator de h cortado ao quadrado e 2m aqui no denominador. Mas você veja que depois disso, ou seja, se eu dividir para cá, eu vou encontrar o quê? Eu vou obter o seguinte, laplaciano de psi igual energia 2m sobre h cortado ao quadrado, eu deixo menos aqui, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, psi, certo? Então se eu penso que esse cara aqui é a mesma equação que eu tinha antes, o meu K, isso está dizendo que a minha energia do meu sistema, né, ou seja, esse cara aqui, a energia do meu sistema, que agora vai depender daqueles três rótulos, J, P e W, vai ser H cortado ao quadrado sobre 2m, vezes aqueles valores lá. Eu posso botar todo mundo em evidência? Vou botar aqui 2π sobre L quadrado, né, e vou botar aqui J quadrado ao quadrado mais P quadrado mais W quadrado. Certo? Então as energias do meu sistema podem somente ter esses três números aqui, que no caso da mecânica quântica, nessa situação a gente chama de números quânticos. Mas aqui, pessoal, vocês sabem basicamente que os números quânticos eles são um rótulo que definem um elemento de base especificamente. Tá certo? Vocês já viram, vocês estão vendo a mecânica quântica 1 agora ou ainda não? Não, né? Tá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Outra coisa interessante é o seguinte, eu consigo montar a mesma energia de diferentes formas? Né? Nesse caso aqui a gente tem aquela simetria, né? Eu não estou fazendo essa distinção, tá? Então eu consigo fazer diferentes escolhas de J, P e W que dão a mesma energia para mim? Consigo, né? Eu posso botar, por exemplo, 001, eu posso botar 100, né? Eu vou ter a mesma energia. Certo? Então vocês vejam que a energia ela é degenerada aqui. Ou seja, existem muitos estados diferentes com a mesma energia. Tá certo? Então isso aqui serve justamente para você medir quanto que o seu sistema percebe uma certa informação. Ou seja, aqui você vê que a energia não define totalmente o seu sistema. Tá certo? Mas isso é meio que natural, né? Você pensar, por exemplo, quando você define a energia cinética do problema. Você define uma energia cinética, você fala o seguinte, P quadrado sobre 2m é igual a energia aqui, né? Vou chamar de K maiúsculo aqui, para não confundir. Esse cara aqui é a energia cinética do seu problema. Mas veja, se eu falo que a energia cinética do meu problema é um certo valor, eu ainda não especifiquei qual é a direção desse momento, eu não estou dizendo se a partícula está subindo, se está descendo, se está indo para a direita ou para a esquerda, tá certo? Então, aqui vai ser de fato degenerado, tá certo? Essa degenerescência já é clássica. Aqui é só a expressão quântica dessa mesma degenerescência, certo? Mas veja, a gente está falando de clássico e quântico, mas isso aqui, tudo que a gente está vendo é independente de mecânica quântica, tá certo? Por exemplo, se você vai estudar a propagação de calor numa caixa, ou sei lá, num bloco,
é a mesma equação, só que em vez de ter um i lá da equação de Schrödinger, a gente não vai ter aquele i, mas as bases, as equações, os elementos da base vão ser satisfeitos, vão satisfazer essa mesma equação aqui. Tá certo? Então aquilo que parece ser quântico, na verdade, ele é uma expressão da condição de contorno, tá certo? Que quando assume aquela interpretação de função de onda, aí de fato dá a quantização do sistema. Mas o fato dessas funções poderem ter esses argumentos com números inteiros é uma coisa geométrica e anterior ao problema, tá certo? Ele vem simplesmente da imposição de condições sobre as funções que você está trabalhando, certo? Bom, vamos ver o que acontece agora se a gente tenta fazer uma coisa com uma geometria um pouco mais complicada. Digamos que eu queira resolver esse problema agora, só que eu quero resolver com condições sobre uma esfera. Ou seja, sei lá, eu vou dizer que tem uma esfera maciça, condutora, e que na borda dessa esfera alguma coisa está acontecendo, certo? Então, eu vou precisar escrever o meu Laplaciano agora, minhas coordenadas todas em coordenadas esféricas, certo? E quando você faz isso, você encontra que Laplaciano vai ser igual a 1 sobre R2 seno θ. Pessoal, quem já viu essas coisas que eu estou escrevendo aqui agora? Essa expressão do Laplaciano em coordenadas esféricas. Já viram, né? Em cálculo 2, imagino. Tá. Seno θ, D. dr, R2D. Deixa eu pôr uma boa ideia, não. Alguém se confunde com essa forma que eu estou escrevendo aqui? Que eu não botei o operador atuando em ninguém, tá? Ele tá sozinho ali, por isso que aqui tá só a derivada, tá vendo? Então você tem que imaginar que entra uma função aqui, entra a mesma função aqui e entra a mesma função aqui, certo? Bom, mas eu ainda quero resolver a equação de Helmholtz, só que agora mudou a geometria, e aí, porque mudou a geometria, eu adaptei minhas coordenadas àquela geometria, digamos que porque eu queira colocar condições de contorno sobre a esfera, tá certo? E o que eu preciso fazer agora aqui? Escrever minha equação igual a K2 psi, certo? Botar o psi aqui e fazer a separação de variáveis. Né? Se eu tenho alguma intenção de resolver esse problema, eu preciso resolver ele reduzindo aquilo que eu já estou acostumado a fazer, que é resolver o problema unidimensional, certo? Então, se eu coloco o meu psi aqui, como é que fica a minha equação? Professor, igual você falou no começo, A vai depender da geometria do Laplaciano. Aqui também vai mudar esse K. Então, o K, como eu estava falando para vocês, o K ele ele é parte do problema que você está tentando resolver. Né? Porque vocês estão acostumados a, assim, dada uma equação, como é que você resolve ela? Aqui a gente está com uma pegada um pouco diferente. A ideia é, eu quero encontrar todas as possíveis soluções daquela equação e descobrir quais são todos os possíveis Ks também. Tá certo? O que é bastante diferente do que você tem uma equação particular que você quer resolver. Certo? Geralmente as duas coisas estão associadas, tá? Mas aí isso a gente vai vendo aos poucos. Ok, então se eu calculo aqui especificamente, psi sobre psi, bota o sinal de menos aqui, deixa eu fazer... Né? Esse cara é igual a K2, então vai ficar como? Vai ficar assim. 1 sobre R2 seno θ. Pode falar. Como é que é?
é que você tem uma derivada segunda em todos os pedaços, mas essas derivadas aqui, ó, elas vão ter dois, né, por causa da regra de Leibniz, vai ser a derivada desse vezes esse, e vai ter a derivada desse vezes esse. Então eu vou ter um termo de derivada segunda também, mas para não ter que escrever dois termos e um termo, né, eu vou escrever 5 termos, eu consigo compactar aqui a minha expressão escrevendo em termos da derivada de uma função vezes a derivada. É só uma questão de escrever da forma mais simples. Mas quando eu for fazer a operação na prática, eu posso colocar ali a parte um componente θ, aí derivo ele, eu multiplico por θ e derivo de novo. Isso, é exatamente isso. Ah, Né? Eu estou fazendo os passos aqui rápidos, pessoal, mas vocês têm que me parar e perguntar se vocês não estiverem entendendo, tá? Bom, e aí? Fizemos o primeiro, o próximo. Todo mundo concorda com o que eu estou fazendo? Mais. Né? Esse cara aqui é K2. E aí, será que dá para separar essas variáveis aí? Mais ou menos, né? Porque veja, aqui eu tenho uma dependência em θ e em φ. Aqui eu tenho uma dependência θ, né? Mas tem dependência em θ aqui também. E tem dependência em θ aqui também. E tem dependência em θ aqui. A operaçãozinha está bem tranquilo, o resto é o problema dessa pessoa ali. Quais que você... Qual? Não, o θ está embaixo e em cima, quarta no quarto. Esse psi aqui? Na esquerda. Esse não é pinch θ. Tem sino de θ, mas na hora que você jogar para lá o r quadrado isolado, não corta com esse θ ainda. Então esse termo é pinch θ. Só o do φ que depende de θ quadrado. Esse aqui. Eu não entendi seu ponto. É que o primeiro termo ele não depende de θ. Já tá isolado. Esse termo aqui, você está dizendo? Tem aqui o dele. Mas aí, na hora que jogar o... Ah, você disse quando multiplicar aqui, tudo bem. Aí não depende de θ. Aham. Mas aí o θ do meio vai começar a depender de r. Mas, exatamente. Isso, exatamente. É complicado. Então, quando a gente faz separação de variáveis na forma que a gente está fazendo, é meio heurístico, tá? Vocês têm que meio que adivinhar o que fazer, tá certo? É mais fácil começar por φ, tá certo? Na verdade, é a única maneira que eu conheço. Por quê? Porque o φ não aparece em nenhum lugar, tá vendo? Não tem aqui só depende de r θ, tá vendo? O φ não aparece, então o φ só aparece aqui e aqui. Então basta fazer o quê? Eu multiplicar todo mundo por r quadrado seno de θ quadrado. Então vai ficar, se eu fizer isso, vai ficar assim. Seno θ quadrado sobre πr. Aí eu boto já o R2 aqui, todo mundo concorda? Isso. Del R, R2, πc, R', né? Eu estou multiplicando agora todo mundo por... Ah, tem um R, então. Isso. A R quadrado, deixa eu ver qual é melhor. É melhor, R quadrado sendo θ. Ai, também vou tirar esse caminho. Isso. Certo? Aqui vai ficar seno θ sobre πc θ, del θ, seno θ, πc θ', certo? Mais, agora sim, vai ficar assim, πc φ, del 2, del φ2, ou a notação que eu estava fazendo antes, πc φ, duas linhas, isso aqui tudo igual a
R2, K2, seno quadrado de θ. Bom, só depende de R e de θ. Só depende de θ. Aqui eu teria que ser só seno, É porque sobra um seno aqui, né? No numerador. Então, multiplicou aqui, ficou seno quadrado. Sobrou um seno, multiplicou aqui, ficou um seno aqui. Aqui, cortou o seno, né? Porque dá R seno quadrado lá, por isso que eu multipliquei assim. Cortou todo mundo. E aqui ficou R2, K2, seno quadrado de θ. Bom, como eu falei para vocês, só depende de θ, só depende de R θ e só depende de R θ. O que eu posso fazer então? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Isso. Esse cara só depende de φ. Se esse cara só depende de φ e esses caras aqui dependem de R θ, significa que isso tem que ser igual a uma constante. E o resto todo junto tem que ser igual a mesma constante. Certo? Esse cara aqui é uma função de φ. E aqui eu posso jogar esse cara para a esquerda e falar que eu tenho uma função h de R e θ. Então é esse formato que eu tenho aqui, certo? Mas significa que f de φ tem que ser uma constante que eu chamei de... deixa eu ver... de m. Esse cara aqui tem que ser m quadrado. Mas se esse aqui é m quadrado, significa que h de R e θ vai ser igual a mais m quadrado. Certo? Eu não entendo por que ele ficou aquele seno quadrado ali. Por que ficou? Por que ficou o quê? O quadrado? Ou seno quadrado de θ. Então, ó, eu pego essa expressão aqui e multiplico por r quadrado seno θ quadrado. Então, corto o r quadrado, sobra um seno aqui no numerador. Ah, desculpa. Tá. É seno θ quadrado. Entendi. Certo? Aí ele não... Tá. Por que eu fiz isso? Não tem segredo nenhum. É porque eu olhei para cá e vi que o termo que ia aparecer multiplicando a parte com φ ia ter esse r quadrado seno θ mais esse seno aqui, tá vendo? Vezes esse seno aqui, então ia ter r quadrado seno θ quadrado no denominador e eu queria me livrar desse termo, por isso que eu botei lá. Daí você queria deixar o último termo Só dependendo de φ. Esse cara aqui dependendo somente de φ. Certo? Mas veja, isso aqui depender de φ, pessoal, é a mesma coisa de eu dizer que psi, φ, duas linhas, igual a menos m2 psi φ. E a gente já viu esse problema. Na verdade, nós acabamos de ver esse problema. Certo? Só que a gente viu ele com o nosso L, né? A gente viu que a gente queria resolver esse problema aqui para todos os valores de m e a gente queria o seguinte, que nosso psi φ de φ mais L seja igual a psi φ de φ. Quem é o L agora na nossa circunstância? Lembra, φ é o ângulo XY, né? Nas coordenadas esféricas você tem aqui, ó. Esse cara aqui é o Z, certo? Esse cara aqui, né? É o θ, certo? E aí você tem um vetor qualquer, deixa eu ver, né? E aí você tem aqui o ângulo φ. Certo? Só que se eu saio daqui e ando φ até voltar, é o mesmo ponto. A função tem que ser igual, ela é periódica aqui. A periodicidade vem justamente porque eu estou em cima da casca de uma esfera, tá certo? Então aqui, claro que o meu L é 2π. Ela tem que ser periódica de período 2π. Isso diz o que pra gente? Que tipo de solução a gente vai ter aqui? Ou seja, se eu pegar o meu psi e rotular aqui com o φ e o m, ele vai ser como?
exponencial de I M φ. Né? Lembra? É 2π sobre L, o L é 2π, cortou 2π com 2π, ficou esse cara aqui. E o meu M pode ter o quê? Qualquer valor. Qualquer número inteiro. Certo? A gente vai descobrir que esse aqui vai ser um dos números quânticos do átomo de hidrogênio. Tá certo? Ele vai estar associado à quantidade de momento angular na direção Z, que é justamente isso aqui, ó. Ele está associado a quanto... O φ está chegando ali e está chegando em cima. Exatamente. Que ele permanece constante, daí o φ muda, ele fica assim. Porque se vocês lembrarem, o momento angular, ele te diz respeito ao plano ortogonal àquela direção. Certo? Então, o momento angular na direção Z, ele diz respeito à quantidade de giro no plano XY. Por isso que o momento angular na direção Z vai estar associado a qualquer coisa que esteja acontecendo no plano X e Y. Certo? Então, gira em torno de um segmento de reta. Sim. Bom, e aí? O que eu posso fazer agora? Eu sei que esse cara aqui é constante, eu sei que ele é igual a M. Eu posso substituir M aqui. Certo? Então, se eu substituir esse cara aqui por M, menos M quadrado. Agora eu já sei que M tem que pertencer aos inteiros. Tá certo? Então esse M aqui, quer que seja o papel dele nas equações, ele tem que ser um número inteiro. Certo? E agora, como é que eu faço para separar mais um pedaço da minha equação? Agora a gente podia fazer o processo, usar o mesmo raciocínio e dividir todo mundo por seno quadrado. Para usar o primeiro cara. Ó, se a gente dividir por seno quadrado, esse cara aqui sobra seno, não tem problema, esse cara aqui vai embora e você acaba com o R e o K, e aqui R, e aqui fica só seno aqui e aqui. Parece que funciona. Né? Vamos lá. Deixa eu ver só quais os passos eu dei. Isso. Certo. Então, vamos dividir. Deixa eu ver se eu apago. Fica muito ruim para vocês se eu continuar aqui mesmo? Não? Porque às vezes demora para copiar de novo. Então, ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esses... Aqui? Aqui era mais. Espera um pouquinho que eu botei um menos lá. Tem que botar um menos aqui, ó. Senão tem que botar um menos aqui, tá? Bom, aqui estava mais 1 sobre psi φ, duas linhas. Certo? E aí usei a equação que eu resolvi aqui. Essa aqui é a constante de separação que a gente está usando, m menos m quadrado. Aí eu substituo aqui. Certo? Isso, menos m quadrado. Deixa eu só seguir os passos que eu fiz aqui para não dar errado. Ok. Ah, desculpa, tinha que ter sim. Tipo, um A aqui qualquer. Sim, sim. É porque no fim, vocês viram que aqui quando eu escrevi, tinha aqueles V's todos multiplicados. No fim a gente vai juntar tudo numa única componente, entendeu? Mas é melhor pensar, botar o A direitinho ali sim. Certo? Então, veja, a gente quer se livrar dos senos, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente divide por seno, um pouquinho. Isso aqui está certo? Tá certinho. Peraí. Isso.
Então, vamos lá, vamos tirar o seno daqui. Esse seno daqui ele vai descer e ficar 1 sobre seno. Né? Aqui vai ficar seno quadrado de θ. E aqui sai esse seno aqui. Ok? Bom, que tipo de equação agora eu tenho aqui, pessoal? Estou achando que está faltando alguma coisa. Ah, não, tá certo, é isso mesmo, tá certinho. Então, veja, esse pedaço aqui, ó, só depende de θ. Certo? Vamos escrever ela ali do lado. Vai ficar assim. 1 sobre seno θ. Eu já vou escrever assim. Seno θ, psi θ linha, menos m quadrado sobre seno quadrado de θ. Isso tudo aqui eu vou dizer que é igual a lambda. Deixa eu ver se eu já boto o sinal de menos ou não, peraí. Vou botar menos lambda. Ok? E aí, pessoal, vamos agora abrir essa equação, né? Então, se eu abrir essa derivada aqui, eu vou, né, eu tenho aqui o 1 sobre psi e φ. Então, eu vou abrir essa derivada e já vou multiplicar por φ, tá certo? Então, vai ter assim, psi θ, duas linhas, mais cosseno θ dividido por seno θ, psi θ linha, tá certo? Que é a derivada desse vezes esse, ok? Menos m2 psi θ. Deixa eu ver. Eu tenho sobre seno quadrado igual a menos lambda psi θ. E aí, será que a gente já viu essa equação? Não é a de Bessel. A de Bessel está ali também escondida, mas não é, ainda não é ela. Ó, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos olhar aqui para o nosso sistema de coordenadas e vamos lembrar que o nosso θ ele vai de 0 a π. Né? Eu não posso ir a mais que isso. Na verdade, poderia, mas eu estaria descrevendo o mesmo ponto com duas coordenadas, aí seria ruim, certo? Então, se esse cara está fazendo isso, significa que cosseno de θ, ele vai de quanto a quanto? Ele vai de 1 até menos 1. Certo? Mas se ele vai de 1 até menos 1, significa que seno aqui é quanto? Vai de 0, 1, e depois volta para 0 de novo. Certo? Então, o meu seno, ele fica preso, né, entre 0 e 1, e, portanto, é sempre positivo. Certo? Isso vai ser importante para a gente. Bom, se eu usar, então, que mi é igual a cosseno de θ, basta agora eu trabalhar com a variável mi, que ela vai de menos 1 a 1, e eu tenho associado uma relação de 1 para 1 entre θ e φ. E por que isso é importante? Porque quem vai ser seno de θ? A gente sabe que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Só que a gente sabe que seno de θ é indefinido pelo sinal 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Mas nesse caso ele vai ser sempre positivo. Então é por isso que é importante avaliar os intervalos, para você saber que essa raiz aqui ela vai ser unicamente determinada, vai ser simplesmente 1 menos mi quadrado. Certo? Bom, agora a gente pode trabalhar um pouco mais aqui. Então vai ficar assim. Veja,
Se eu for fazer a minha troca de variável, eu tenho que tomar cuidado com a derivada aqui. Certo? Como é que eu faço isso? D θ vai ser como? Se eu quiser reescrever em termos de mi. Aqui, pessoal. Vai ser d mi, né? Deixa eu botar antes aqui. d mi. Aí para você lembrar, basta que você lembrar que o θ está aqui embaixo. Então tem que ser d mi dθ. Certo? Mas quem é d mi dθ? Menos seno, né? Menos seno de θ, d mi. Ok? Então a gente tem que pegar esse operador aqui e pegar esse operador ao quadrado, ou seja, esse operador ele é atuando nele mesmo. Depois eu tenho aqui anotado. Eu escrevo de novo. Bom, como é que fica aquele cara lá? Como é que fica psi, θ, duas linhas? Vai ficar assim, ó. O menos aparece duas vezes, tá? E ele é derivada de menos 1 é zero. Então eu vou já tirar fora, vai ficar assim. Seno θ, d mi, de... cadê você? Tá. Seno θ, d mi, do meu psi. Todo mundo concorda? Né? Tinha um menos aqui, eu tiro o menos aqui, porque a derivada de menos 1 é zero. Né? Então, só que agora tem a derivada desse cara aqui, né? Bom, eu posso fazer várias coisas. Eu posso substituir por essa expressão aqui, né? E vai ficar como? Raiz de 1 menos mi quadrado. Aí aqui vai ser raiz de 1 menos mi quadrado d2 psi θ d mi 2, mais a derivada desse cara aqui. Bom, a derivada desse cara aqui é a derivada disso em relação a mi. Quando cai o meio aqui da raiz, depois vai cair menos e a derivada desse cara aqui. Só que a derivada de mi quadrado é 2π. Então o meio corta, sobra o sinal de menos. Certo? Menos mi sobre raiz de 1 menos mi quadrado del psi θ del mi. Ok? Se eu multiplicar agora, vai ficar assim. 1 menos mi quadrado d2 psi θ del mi 2 menos, a raiz agora vai cortar porque está no denominador, mi del psi de θ del mi. Certo? Então o primeiro pedacinho a gente já fez, o segundo pedaço é fácil, certo? Então vamos lá. Eu fiz esses dois pedaços, então vai ficar assim. Esse cara eu vou substituir aqui já, tá certo? E vou escrever assim, menos 1 menos mi quadrado, derivada segunda em relação a mi do psi θ. Ok? O segundo termo está aqui, menos mi del mi de psi θ. Agora, o próximo termo é cosseno, que é mi dividido por aquela raiz ali, certo? Então, ou você pode já lembrar, cadê o operador? Onde eu escrevi? Está aqui. Que o del θ vai ter esse menos seno aqui, que já vai cortar com esse seno daqui, certo? Vai ficar assim, menos mi. Deixa eu ver se não foi uma besteira. Não, del θ. Ok, deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira. Não, é isso mesmo. Ok. E eu tenho esse cara aqui, menos m quadrado, 1 menos mi quadrado, que é o seno ao quadrado, tá? E tudo isso aqui igual a menos lambda psi θ. E agora, está um pouco mais familiar?
Né? Porque veja, fica del psi teta del mi 2. Aí eu junto esses caras aqui, vai ficar assim, menos 2 mi, 1 menos mi quadrado, psi teta. Né? E agora, que não multiplica ninguém, tem esse cara aqui. Deixa eu só ver se eu não errei o sinal. O menos fica isso. Então vai ficar assim, menos m sobre 1 menos mi quadrado, menos lambda psi teta igual a zero. E aí, a gente viu essa equação, pessoal? Espera aí. Faltou... É todo mundo, né? Não, faltou... Eu me enganei aqui. Faltou um cara aqui. Certo? E aí, pessoal, a gente viu essa equação já? Mas a gente viu ela com m igual a zero. Certo? E não tinha aquele fator de m. A gente vai... Deixa eu ver quando. Não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas a gente vai ver que esses caras aqui com m diferente de zero são o que a gente chama de polinômios associados de Legendre. Certo? Então, uma extensão dos polinômios de Legendre. Mas a gente já viu os polinômios de Legendre com esse lambda aqui. Né? E a gente viu que o lambda, se ele for igual a L vezes L mais 1, né? Para L, esse cara aqui funciona. Né? Esse cara aqui, ele não diverge em menos 1 em 1. Mas se esse cara não for verdade, se isso aqui não for verdade, ao invés de ter polinômios de Legendre, eu vou ter funções de Legendre. Tá certo? E essas funções de Legendre, elas vão divergir. Lembra que ela diverge nos extremos, né? A gente viu isso, ela diverge em menos 1 ou 1, dependendo de onde você fez o cálculo. Mas veja, o que significa esse negócio de divergir entre menos 1 e 1? Em menos 1 ou 1? Significa que vai divergir em mi igual a menos 1 ou 1, que é θ igual a 0 ou π. E por que está divergindo? O que acontece nesse ponto? Dá 1 sobre... Sim. De fato, o que você está falando é o seguinte, tem uma divergência ali, mas aquela divergência é justamente o ponto regular, singular regular, que a gente consegue resolver via método de Frobenius. Mas a pergunta é mais conceitual, mais física. Por que fisicamente você espera ter um problema aí? Ó, x é igual a r seno θ cosseno φ, y é igual a r seno θ seno φ e z é igual a r cosseno θ. Certo? É certo dizer que existe uma associação de 1 para 1 entre x, y e z e r θ φ? Existe uma associação entre esses dois caras? Por que não? Porque vários valores de θ podem dar o mesmo ponto. Tudo bem, mas do θ restrito entre 0 e π. Ou seja, esse cara aqui, o θ está de 0 a π, esse cara aqui de 0 a infinito, e esse cara aqui de menos π a π, ou de 0 a 2π, como você preferir. Não, tem que trocar o θ aqui. Como é que é? Trocar o θ em π de lugar, tipo, correspondente dos vezes seu θ. Mas é esse mesmo, de 0 a π. Θ é o ângulo que faz entre z e x. Ah, então eu acho que sim, existe uma relação. Ainda assim, o cosseno de φ, por exemplo, no caso de menos π e π, você vai ter o mesmo valor de x. Sim, você tem razão, de menos π e π.
Por isso que eu não botei aqui quadradinho. Mas sim, isso vai ser também um problema. Mas além disso, a gente está vendo um problema aqui no θ. Vamos tentar ver se fisicamente a gente consegue encontrar um problema no θ. O que acontece no Polo Norte? Se eu boto θ igual a zero. Exatamente, ele está apontando para Z. Mas quais valores de φ me levam naquele ponto? Ou seja, quais valores de R, θ e φ me levam no zero, né? X igual a zero, Y igual a zero e Z igual a R. Ou 1. Quantos números daqui me levam nesse ponto aqui? Só o R. Θ teria que ser. O θ tem que ser 0, o R tem que ser 1, né? Mas o φ pode ser qualquer coisa. Então você vê o seguinte, se eu pego aqui a minha esfera e estou mapeando nesses 3 números aqui, eu não consigo fazer uma relação de 1 para 1 entre esses caras aqui. Então, essa carta, ela precisa estar restrita a um aberto da esfera, aonde ela tem uma relação de 1 para 1, certo? Então, na verdade, o problema que está acontecendo aqui é que a gente está insistindo em usar uma carta num ponto onde ela não vale. Certo? Então, essa minha insistência, que é basicamente uma singularidade do meu sistema de coordenadas, se reflete na equação diferencial que descreve as funções dessa base, nessas coordenadas. Tá certo? Não dá pra usar limite ou alguma coisa assim para tentar acertar? Justamente, se você tivesse numa situação muito complicada, você precisaria usar toda a ferramenta de geometria diferencial para você fazer soluções em cartas diferentes e depois colar as soluções. Então, se você vai trabalhar com, sei lá, com espaço de De Sitter, coisas mais complicadas, você vai precisar de toda aquela ferramenta. Nesse caso aqui, é um ponto só. Então, quando é um ponto só, você consegue se livrar, você consegue resolver o problema usando justamente limite. Ou seja, você vai fazer esses limites dessas funções aqui e vai descobrir que você consegue resolver o problema escolhendo esses valores aqui. Tá certo? Então, ao invés de usar toda a técnica mais profunda que você precisaria porque aqui é um problema num ponto só. Agora, imagina uma variedade mais complicada em que você precisaria de uma linha inteira, ou às vezes um plano inteiro, sabe, desconectado do sistema, ou o sistema de coordenadas descrevendo, por exemplo, só metade do seu espaço. Então, você teria tipo uma folha colando dois pedaços. Então, você teria uma divergência na folha inteira, entendeu? E aí você precisaria colar isso de alguma forma mais complicada do que simplesmente uma quantização do número ali. Entendeu? Bom, e aí o que falta pra gente? Né? A gente chegou nessa equação, resolvemos, né, nesse sentido de que a gente encontrou aqui as equações para as funções de Legendre, a gente realiza que esse lambda aqui ele precisa satisfazer essa condição para eu evitar a singularidade dos extremos, tá certo? E eu volto para a minha equação e obtenho minha equação final aqui, que é 1 sobre πcr, R2, e deu R, R2, πcr' menos L mais 1 sobre R igual a menos K2. Certo? Então, aqui é o nosso lambda, tá, que a gente tinha. Eu já escrevi ele em termos do L vezes L mais 1 e obtenho essa nova equação aqui. Mas bem, essa equação a gente já viu também ela. Né? Vamos botar ela aqui, del R, R2, πcr, linha, menos L vezes L mais 1, psi, sobre R. Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira. Aqui é R2. Né? Igual a menos
E aí, que equação é essa aqui, pessoal? Eu vou fazer a derivada aqui, então. Vamos lá. Psi, duas linhas de R, certo? Vou botar aqui, então. Mais 2R. Eu já estou dividindo por R quadrado, tá? Então fica 2R, 2 sobre R, psi'. Espera aí, que tem uma coisa errada. Ah, faltou... Nossa, daqui para cá eu esqueci desse cara aqui, ó. Tá, agora sim tá certo. Ok. Esse cara aqui. Mais 2R. Mais K2 menos L mais 1 sobre R2 psi igual a 0. E aí, pessoal, que equação é essa aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não esqueci de trazer. Ah, não trouxe. Bom, isso aqui vai ser quase a equação de Bessel, né? Vocês estão lembrando que na equação de Bessel aparece tipo um ni quadrado aqui, certo? Então a gente faz uma pequena mudança de variável, encontra a equação de Bessel, tá certo? E a gente descobre que as soluções desse negócio aqui vão ser o que a gente chama de funções esféricas de Bessel, tá certo? Então essas funções aqui, elas vão ser proporcionais a JL de KR, certo? Mais YL de KR, certo? Então, mais... Vou botar um proporcional aqui. É isso ou isso, cara, aqui, certo? Então, a gente vai ver agora que a gente precisa resolver é resolver os polínomos associados de Legendre, tá certo? E transformar essa equação aqui, porque a gente quer resolver ela e associar ela às funções de Bessel com o J maiúsculo, que foi aquelas que a gente definiu lá atrás quando a gente resolveu o problema, certo? Então essas aqui vão ser as funções cilíndricas, tá certo? E a gente quer associar elas às funções esféricas, certo? Deixa eu ver. Então pronto. O que isso mostra pra gente, pessoal? Como é que fica a nossa solução final? Se você lembrar o que a gente estava fazendo anteriormente, a gente vai ter que esse cara aqui agora vai ser M, né, L e K. São os três rótulos que a gente tinha para designar as nossas soluções, certo? Então a gente vai ter um proporcional aqui, e aqui vai entrar o que, pessoal? Vai entrar um polinômio associado de Legendre, que a gente escreve assim, tá certo? Esse polinômio associado de Legendre ele só depende de θ, ok? A gente tinha uma coisa exponencial de IM∫φ, tá certo? E aqui a gente vai ter, por exemplo, uma função esférica de Bessel assim, KR, certo? Esse produto particular aqui é o que a gente vai chamar de harmônicos esféricos. Por que esses harmônicos esféricos são importantes? Porque eles são os autovetores na casca da esfera, tá certo? Ou seja, quando você fixa o R e fala que a sua função só toma valores em cima dessa esfera, você basicamente pega o seu Laplaciano e fixa aquele R, você vai ver que você vai encontrar só o pedaço da equação que define essas duas variáveis aqui, certo? E esses caras vão ser justamente a decomposição, a parte de uma decomposição qualquer, no que diz respeito a essas cascas esféricas. Pensa numa função tridimensional, você pode pensar nela como uma foliação de várias esferas concêntricas, e o valor dela sobre cada uma das esferas é descrito por essa base aqui, certo? E esse cara aqui vai descrever justamente a dependência radial da sua função, tá certo? Então,
a gente tem a decomposição final do seu problema. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma condição a mais de contorno, ou seja, se eu falo que φ, psi de R, sei lá, 1 θ e φ igual a uma certa constante aqui, tá certo? O que a gente vai precisar fazer? A gente tem agora uma decomposição de funções, né, de R, θ, φ nessa base aqui, que vai ser composta por essas três funções, né? Uma função de Fourier simples, os polinomios associados de Legendre e funções de Bessel, certo? Agora, se eu quero colocar uma condição de contorno aqui, nesse formato aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter psi de 1 θ φ vai ser a soma de m, l e uma certa integral em k, certo? Dessas funções de base aqui, p, l, m de θ exponencial de i, m, φ, né? E aqui o j está constante, está com k vezes 1 aqui, certo? E você quer igualar esse cara aqui a 1. Quais são as funções aqui? Como é que você decompõe uma função constante em harmônicos esféricos? A gente vai precisar de uma maneira de fazer um produto interno aqui. Justamente porque a gente vai fazer produto interno dos dois lados e vai separar as componentes. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que a gente faz na prática, né, pessoal? Quando você tem assim, x igual a y, né? São dois vetores. Como é que você pensa nessa equação aqui? Você pensa na primeira componente, o x1 igual a y1, né? O x2 igual a y2 e o x3 igual a y3, tá certo? Então, quando você está fazendo uma igualdade de funções desse tipo aqui, a melhor maneira de você resolver isso aqui é você lembrar que esses caras formam uma base no espaço vetorial e que se a gente conseguir introduzir um conceito de produto interno aqui, a gente vai conseguir justamente descobrir quem são os coeficientes que eu esqueci de escrever aqui necessários para fazer essa função funcionar, essa equação funcionar, certo? Ou seja, quais são os coeficientes aqui V, L, M e K, tá certo? Que a gente precisa colocar aqui para encontrar a solução dessa equação aqui, certo? Bom, deixa eu ver. Acabou por hoje. Então a gente decide na próxima aula se a gente resolve o polinômio associado de Legendre e a esférica de Bessel ou se a gente vai direto para as funções harmônicas. Bom, a gente vê isso.